Boa tarde, crianças. Para falar com vocês, eu vou tirar minha máscara para ficar mais fácil de vocês me entenderem. Vou passar também o meu álcool, que a gente precisa passar álcool sempre que mexer nas coisas, que sair e tudo mais. Hoje, na nossa aula de história, a gente vai estar vendo aí sobre a semana 11, de 24 a 28, né? Então, tinha qualquer dia para vocês escolherem, mas a gente colocou como sugestão o dia de hoje. Então, hoje a gente vai estar trabalhando, olha, com esses dois livros aqui, tá bom? Esse primeiro eu vou explicar as páginas e depois esse outro aqui. E o Forms vocês vão ler com a família para poder estar fazendo melhor. Se tiver dúvida, é só mandar o recado lá no WhatsApp, tá bom? Sobre esse aqui, vamos lá nessa página, olha. A gente começa o trabalho dele na página 24. É um texto que fala sobre o respeito com as crianças, que é o que a gente já vinha trabalhando antes. Quem sou eu, o que eu gosto, o que eu não gosto. Então, se eu sou alguém que gosto, que não gosto de alguma coisa e tem os meus direitos, então um dos direitos é o respeito, tá? Então, é como que a comunidade pode estar respeitando as crianças. Vocês vão ler esse texto com a família e tem duas questões aqui embaixo. Você sabe o que é discriminação? Será que discriminação tem a ver com respeito? O que um tem a ver com o outro? Vocês vão pesquisar ou no dicionário ou no próprio Google o que é discriminação. Vão conversar com alguém aí de casa sobre isso e vão colocar aqui. E a segunda atividade é: que tipo de discriminação foram citados aqui no texto, tá? Então você leu o texto, foi pesquisar o que é discriminação e agora vai pensar qual discriminação, quais duas discriminações estão lá dentro do texto, tá bom? Agora a gente vai ver a próxima página, que é a página 25. Nessa terceira tá lá assim, ó. Observe as imagens, elas mostram dois direitos das crianças. Então a gente viu lá discriminação, descobriu quais são, agora são direitos. Quais são esses direitos que estão sendo mostrados aqui? Procura lá no texto que tem escrito também. Então assim, quais são esses direitos e quais outros direitos das crianças que foram citados no texto? Então tá, tem essas duas coisas para vocês fazerem. Essa próxima parte aqui, a gente faria se fosse aqui na escola. Então, em casa não precisa fazer. A gente vai fazer até aqui, só até a número 3, tá bom? Ainda sobre este livro, este aqui ainda, a gente vai na página agora 54. A gente falou de criança, quem sou eu, quais os meus direitos, e essas crianças sempre estão dentro de alguma família. A gente também já falou quem é a minha família, quem faz parte disso, qual é a árvore genealógica de onde eu vim. E aqui tem um pouquinho sobre a história das famílias, no passado e no presente, tá? Como que eram as famílias há tempos atrás? Como são as famílias hoje em dia? Então vai ler esse texto junto com os familiares de vocês, e aí tem aqui uma perguntinha, ó. Pinte as frases corretas com relação às famílias. Cerca de 100 anos atrás. Qual dessas frases tem a ver com as famílias de 100 anos atrás? E depois tem aqui, e atualmente? Qual dessas frases se referem às famílias de hoje em dia, às suas famílias? Tá? Então aqui tem um texto para ler, aqui vai pintar a frase que é da família antiga e aqui a frase da família atual, tá bom? Vamos para a próxima página agora, que é a 55. Ainda sobre as famílias. Complete as frases a seguir com as palavras do quadro vários, atualmente ou enquanto. Então tem aqui, olha, 3 frases e eu tenho aqui 3 palavras. Qual palavra encaixa na frase que está aqui embaixo? Então eu vou ler lá. Cerca de 100 anos atrás as mulheres costumavam ter vários, atualmente ou enquanto filhos. Qual dessas 3 palavras eu devo usar aqui? E aí vai ler as duas próximas frases e também vai procurar qual a palavrinha que encaixa ali, tá? Atividade 8. Com a ajuda de um familiar, vocês já estão em casa, já está mais fácil. Preencha a ficha a seguir. Quantos filhos cada uma das suas bisavós teve? Tenta pensar, tenta ligar para algum familiar mais velho para tentar descobrir. Se não souber, faz a anotação aqui do lado. Não consegui descobrir, mas tenta descobrir. Tá bom? O quanto mais a gente sabe sobre a vida da gente, sobre os nossos antepassados,
mais cidadãos seguros e conscientes nós somos, tá bom? Então tenta fazer isso aqui com a família, é uma pesquisa. Tem outras perguntinhas aqui também. Aí o número de filhos na sua família diminui ao longo do tempo? Então aí vai observar essa tabela aqui para conseguir responder essa pergunta. Se não conseguir fazer a pesquisa, essa pergunta aqui não tem como ser respondida, tá bom? O que mudou entre as famílias do passado e as famílias do presente? A pergunta aquela hora lá eram informações sobre a família. E aqui está perguntando o que mudou. Aí você olha lá na sua resposta anterior para ver como que era e como que é e vem escrever aqui para mim o que mudou dentro desse período. A próxima página agora que a gente vai é a 110. Ainda dentro desse livro. Então a gente falou de criança, criança dentro de uma família e família dentro de algum abrigo. Esse texto vai mostrar como que eram as construções das famílias, tá? Como que essas construções eram feitas. E aí tem todo um texto, tem 2 imagens para vocês observarem. E aí tem a pergunta: quem construiu a moradia em que você vive? Pergunte a um familiar e depois converse com os colegas. Não tem como conversar com o colega. Se tiver alguma pergunta para fazer, pode fazer lá no grupo, que aí a gente responde também. E com o seu professor sobre isso. Então aqui é a conversa que você vai ter com familiares. Se tiver dúvida, pode mandar lá no WhatsApp pra gente. Atividade 11. Pinte os profissionais que trabalham nas construções da moradia. Então a gente falou de criança, criança tem direito, criança tem família, família tem casa. E aí para ter casa, para essa casa se sustentar, precisam existir profissões no nosso mundo, né? O pai tem uma profissão, a mãe tem outra, e quem construiu essas casas também tem profissões. Então a gente quer saber, na construção de uma moradia, quem é que faz parte? Então a gente está indo aí numa crescente, a gente vai falando de criança, de família, de construções, e agora dentro de tudo isso que a gente falou, quais são as profissões existentes? Para construir uma casa, quais são os profissionais? Será que eu preciso de um carpinteiro? Será que eu preciso de um fotógrafo? Será que eu preciso de um pedreiro? E aqui tem mais 3, ó. Então vai ler e vai pintar só quem faz parte da construção da moradia, tá bom? Agora na página 111, a gente já viu a 110, agora na 111. Na 111 é assim, ó. As moradias são construídas em várias etapas. Observe as etapas da construção de uma moradia e as atividades que cada profissional realiza. Tem uma moça aqui desenhando os papéis e está falando que ela é arquiteta, que ela desenha como será a moradia. Depois tem o pedreiro, que ergue as paredes da moradia. E aí vai lendo o que cada um faz. Aqui embaixo, de acordo com o que você leu, você vai completar as frases com o profissional. Complete as frases com o profissional que realiza cada atividade na construção da moradia. Então vai lá, qual profissional? Vai colocar o nome dele. Qual deles pinta as paredes da moradia? Qual deles instala as peças de madeira? Qual deles constrói as paredes da moradia? E qual deles desenha como será uma moradia? Essa é a última atividade deste livro azul. Agora nós vamos para o livro de projetos, que é esse daqui. O azulzinho acabou, a gente vai começar esse agora, tá bom? Então lá, meus conhecimentos na página 26. É a continuação do que a gente estava falando. Ó, para desenvolver esse projeto, você vai utilizar alguns conhecimentos de história. Então a gente já viu coisas de história e agora a gente vai continuar. Você já sabe que as famílias do presente são diferentes uma das outras, né? Então é diferente da do passado e aqui atualmente uma família também é diferente da outra. Há famílias com muitos filhos, há outras com poucos. Muitas são compostas por pai, mãe, filhos, avós, nas quais o pai e a mãe trabalham. Há outras com mãe, filhos e avós, em que a mãe e as avós trabalham, por exemplo. Há famílias em que os tios e tias cuidam dos filhos dos seus irmãos, enquanto os pais trabalham. E aí segue 4 fotos de lugares diferentes daqui de dentro do Brasil. Então tem aqui uma família do Acre, uma família do Maranhão, uma família da Bahia, uma família de São Paulo.
Se a gente olhar na foto, a gente vê que o tipo de moradia é diferente, o tipo de vestimenta que eles estão é diferente, porque o clima também muda, né? Então as famílias mudam de acordo com o lugar que elas estão, porque a gente tem a base de cultura de cada lugar, tá bom? Na próxima parte, aqui era só leitura. Nessa outra aqui tem, no passado, a maioria das famílias era composta por pai, mãe e filhos. E algumas famílias, os avós também moravam na mesma casa. Esse tipo de família também era conhecido como tradicional. Nessas famílias tradicionais do passado, o pai era o chefe da casa. Ele trabalhava e era o responsável pelo sustento de todos. A mãe, na maioria das vezes, cuidava da casa e da educação dos filhos. Aí segue duas fotos, uma do passado e uma mais ou menos do presente. Já faz uns 60, 70 anos dessa foto aqui, né? Aí tem, assinale a família que mais se parece com a sua. É a de 1898 ou é a de 1952? Quando você olha para a sua família, que tipo de vestimentas elas estão usando, né? Que tipo de jeito eles estão prendendo os cabelos, como é que eles estão se organizando? É como de 1800 ou como de 1950? Vocês vão pensar aí e vai fazer X se for a 1, X se for a 2 ou X se não aparecer com nenhuma delas, tá bom? Nesse projeto, quem são as pessoas da sua família que você vai retratar? Escreva os nomes de cada uma delas e o grau de parentesco que elas têm com você. Então aqui embaixo tem linhas para você colocar o nome das pessoas da sua casa e na frente colocar se ela é sua mãe, sua tia, sua avó, seu primo, sua prima, sua irmã, tá bom? Bom trabalho para vocês, se tiver dúvida, fala com a gente. E aí, não esquecendo, participe das atividades do Google Form, envie suas dúvidas e até a próxima.